Quando Deus decide mudar essa ação, Ele faz inverno se tornar verão. O tempo de cantar chegou pra você, não importa o que digam. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Você nasceu pra vencer. Amém. Nós começamos a fazer vários questionamentos ao Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Mas muitas das vezes nós esquecemos que precisamos esperar o tempo de Deus. O tempo da espera, ele não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós somos carne. Mas a Bíblia diz, glória a Jesus, que a vontade do Senhor é perfeita, ela é boa. Mas muitas das vezes essa vontade faz a gente chorar, porque nós temos que aguardar o Senhor. Mas a nossa carne, ela quer logo. E foi essa questão, esses questionamentos, que em um processo eu fiz ao Senhor. Mas imediatamente eu disse para Deus, olha, Senhor, eu prefiro confiar. Eu prefiro confiar, porque muitas das vezes acontece assim, Deus, ele levanta, né, pastor? Levanta alguém da congregação e vem falar conosco, e muitas das vezes o nosso pensamento é o seguinte, de novo, Deus vai usar alguém de novo para dizer a mesma coisa, mas ele já falou, eu quero ver ele agir. E muitas das vezes nós entramos naqueles salmos recentes e diz, apresta-te, ó Deus, 70, né? Salmo 70. Apresta-te, ó Deus, em fazer. Muitas das vezes nós queremos logo. E eu cheguei para Deus e fiz essa pergunta ao Senhor. Deus, o Senhor me prometeu. Foi o Senhor quem fez. E quando eu achei que estava tudo indo dando certo, tudo indo pelo seu caminho certo, que ia acontecer a promessa a qual Deus ele me fez, algo aconteceu. E esse algo aconteceu e me entristeceu porque não foi adiante. E eu fiz essa pergunta, qual o tempo do Senhor? Né? Qual o tempo do Senhor agir? Qual o tempo do Senhor trabalhar? Será que o tempo não foi esse? E comecei a conversar com o Senhor. E foi isso que o Senhor falou para mim. O tempo ideal eu já determinei. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. O tempo ideal eu já determinei. Então essa oração, ela se tornou uma canção, glória a Jesus. E bem na hora que eu estava falando para Deus, veja só como o nosso Deus, ele é bondoso, ele é maravilhoso, que quando você vê assim, Deus estava orando naquele desespero, Deus faz, pega a caneta, pega um papel, escreve o que você está falando, e eu comecei a escrever. Eu lembro que ficou, a primeira folha que eu fiz ficou toda manchadinha, porque as lágrimas caíam. É a primeira vez que eu estou assim, falando verdadeiramente em um processo, como foi que a gente compôs essa canção. Eu sempre disse que foi fruto de oração. E justamente a live, se trata sobre resposta. Sobre resposta, irmãos. Glória a Jesus. E o tempo foi resposta. E o tempo... Essa canção, o tempo, foi resposta do Senhor para a minha vida. Então eu não poderia sair dessa live sem cantar essa canção. O tempo de Deus. E eu me lembro que ficou todo manchadinho o caderno, porque as lágrimas caíam, né, sobre o caderno. E mesmo assim eu comecei conversando com Deus e escrevendo. E para a glória do Senhor, essa canção, ela se tornou, para a glória do Senhor, a oração se tornou essa canção, o tempo de Deus. Então, o tempo ideal é Ele que determina. É se for preciso, Ele muda a situação. Se for preciso, Ele muda a estação para te dar vitória. Então, se você quer a resposta do Senhor, aguarde o tempo de Deus. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. Aguarde o tempo dele, porque Ele é bom, Ele é fiel. Ainda que a sua caminhada venha doer, ainda que venha ser difícil, ainda que você venha chorar sem entender, mesmo sem entender, confia que o Senhor, Ele é, aleluia, galardoador daquele que o busca, exaltado para sempre é o nome do nosso Deus. Irmãos, eu confesso que a esperança e a espera doeu sim. Exaltado é o nome do nosso Deus. Mas quando a gente permanece, o Senhor lhe dá a resposta. Quando a gente confia, né, pastor? Ele dá a resposta. Não tem como esse tema é muito forte. E não tem como você
não esperar e não passar por um processo que seja doloroso. Sim. Não tem como. Não existe você... Jesus, ele veio com um propósito. A resposta de Israel, da oração de Israel foi Jesus. Sim, sim, sim. E a resposta também sofreu. Que Jesus, ele sofreu. E o tempo certo, na hora certa, ele passou, sabe? Justamente para nos dar a gente a resposta. E hoje essa resposta é o nome dele. Então, quando nós oramos o nome de Jesus, declarando, pedindo ao Pai, ele mesmo disse. Ele disse, vós orarem a meu Pai, em meu nome. Está aí você, meu irmão, está aí você, minha irmã, que está esperando a resposta de Deus. Então, a resposta já está, é Jesus. Então, quando você espera, né, Sara? Quando você espera, não estou dizendo que a espera não dói. Dói. E nós temos base bíblica. E a referência maior é Jesus. A espera e a resposta do clamor de Israel trouxe em Jesus também nele sofrimento. Mas o que levou Jesus a superar todo o sofrimento foi justamente o amor para comigo e para você, minha irmã. Aleluia. Para com você, minha irmã. Então, se tudo que ele falou, ele está falando por meio da sua palavra, ele diz, eu velo para cumprir, ele não diz que não veria situações confrontantes, dolorosas. Ele diz, eu velo para cumprir. Perseverais. Glória. Aleluia. Apresentai-vos as vossas petições a Deus. E o vosso Filho, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele trará a resposta para a tua vida. E a resposta de Deus chega justamente hoje nessa live para a tua vida. Então você crê? Irmã, com vontade. E me veio um salmo. O irmão falou de salmo, né? Foi o Salmo 70, foi, se não me engano? Foi. Sim. Aí me veio o Salmo 40. Então, sim, a gente tem que viver, muitas das vezes, o Salmo 40, né? Esperar com paciência no Senhor. Né? Porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele está vendo o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando, Ele sabe, né? Mas muitas das vezes, Ele quer que a gente tenha paciência, né? Que a gente espere mais um pouco, que a gente não desista, que a gente não se precipite, porque quando a gente não espera, né, com paciência no Senhor, muitas das vezes a gente acaba se precipitando, como a irmã Sara, né, se precipitou, porque Abraão, o Senhor fez uma promessa a Abraão, que ele teria uma descendência numerosa, mas aí no processo de espera, né, que o irmão estava falando, eles esperaram 25 anos para aquela promessa se cumprir. Quando o Senhor prometeu, ele tinha 75 anos. Quando o Senhor foi cumprir, quando o filho da promessa nasceu, ele já tinha 100 anos. Isso então, é ele esperou 25 anos. E foi, assim, uma espera assim, dolorosa. Não foi fácil. Né? As afrontas, os olhares, porque naquela época, uma mulher que não tinha filho era considerada uma mulher, né, amaldiçoada. Então, teve as afrontas, as perseguições, as humilhações das outras mulheres. E Deus teve que tratar tanto com ele, tanto com ela. Ele permaneceu, né, fiel até o fim, mesmo ele tendo deitado com uma escrava, mas eu tenho certeza que ele tinha aquela certeza e aquela convicção, ainda não é esse. Ainda não é esse da promessa. Mas Sara se precipitou, né? E a gente sabe que quando a gente se precipita, quando a gente espera no Senhor, a gente traz problema para a nossa vida. Problema para a nossa casa. Né? Então, a gente tem que viver o Salmo 40. Esperar com paciência no Senhor. Não é esperar em mim ou em Sara, porque nós somos falhos. Né? Muitas das vezes a gente diz que vai e não vai. A gente diz que ajuda e não ajuda. A gente diz que faz e não faz. Mas quando a gente espera no Senhor, a gente já espera sabendo, né, que o Senhor ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se ele prometeu, pode demorar o tempo que for. A situação pode até parecer, meu Deus, eu oro tanto, eu peço tanto, e as coisas parecem que ficam pior. É porque é no momento pior que o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? É verdade. E, muitas vezes, o tempo do Senhor é nesse tempo, quando tá tudo bagunçado, né? Quando os filhos foram pro mundo,
né, visitar ali o mundo, adquirir as suas experiências, né, quando a situação está, quando você está no pó mesmo, é aí, porque a palavra do Senhor diz que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, né? É verdade, é isso. Fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Então, Salmo 40 aí pra gente, em nome de Jesus. Jesus, aleluia, muito, muito, muito bem frisado, minha irmã, esse texto, muito bem frisado mesmo. É impressionante que quando as pessoas elas se precipitam, falando justamente novamente aí sobre o tema a qual a senhora falando aí, que Abraão, né, ele, por sua vez, ele perdeu um pouco a direção. Nós vamos ver, ele ouviu Sara, porque Sara queria dar ele um filho, mas Deus falou que era dela. Né? E você vê que a consequência a consequência do que gerou foi que a nação hoje persegue Israel. Não é que Deus queria o mal, mas... Os ismaelitas, né? Os ismaelitas, hoje é inimigo de Israel. Porque o Oriente Médio, você vê que aquele povo cercando Israel, o Talibã e os demais, eles tentam contra Israel. São gerações que eram da geração justamente de Esaú, a geração justamente de Ismael. Por quê? Porque por causa do deslize, da desobediência de Sara. Ele é um homem de Deus, sempre foi, nós somos referência, mas nós podemos entender que quando nós não esperamos a resposta de Deus, né? Quando nós não esperamos, traz uma consequência. Aí você vê a diferença de Jó. Você vê a diferença de Jó. Qual foi o comportamento de Jó? Ele disse, eu lancei diante de Deus a minha resposta. E sei que diante dele eu fui encontrado justo. Aleluia. Então, Jó, ele passou pelo que passou, mas teve resposta. Você que está me ouvindo aí, você, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir essa live depois, entenda que quando nós esperamos pacientemente, de acordo com o texto da irmã no Salmo 40, eu sei que é doloroso, mas eu sei que maior é a vitória. Aleluia! Maior é a resposta de Deus, amado. Amada, quando você descansa, Salmo 37, 4 diz, deleita-te. Eu sei que é difícil, mas temos que deleitar, temos que descansar. Pois quando nós deleitamos diante de Deus, nós temos resposta. Veja a resposta de Jó no versículo 10 de Jó 42. Só para resumir. Aí você veja que Jó, ele tem a resposta da oração dele. Aleluia. Então, o impossível, Sara, fica para Deus. Nós vamos fazer aquilo que é possível, mas aquilo que é impossível. O Criador do universo, aleluia. O Criador do universo, o Deus todo, glória. O Deus todo-poderoso. Vezes, eu acho muito interessante assim, que muitas das vezes nós queremos agir com o nosso próprio punho, né? Queremos a resposta de qualquer maneira, e olhando a atitude de Sara, né? Que ela queria a resposta para gerar e deu H, né? Isso mesmo. Então, dá para ver que quando nós não esperamos a resposta do Senhor, né? Quando nós temos uma atitude que não é direcionada pelo Senhor, vem as consequências. É verdade. E hoje, até hoje, nós vamos ver a consequência do erro de Sara. De ter dado a sua serva, H, para que viesse coabitar com o seu marido. Veja só que há uma perseguição. Então, tem situações que muitas vezes nós passamos que é nós mesmos que procuramos. Porque não esperamos a vontade de Deus e muitas das vezes nós queremos a resposta do Senhor e não aguardamos o tempo dele, não aguardamos a vontade dele. Irmãos, é como eu sempre falo às meninas aqui, olha, uma coisa é quando Satanás ele entra para se andar. Outra coisa é quando é Deus provando. Isso. E outra situação pior é quando você procura essa situação. E Sara procurou. Sara procurou. Sara procurou sarna para se coçar, não foi? Sara procurou sarna para se coçar. É verdade. Então, assim, quando é Satanás que está cirandando, nós oramos, repreendemos e ele cai fora. Porque no nosso meio não pode ficar, porque nós somos sacerdotes do Senhor, somos igreja eleita. Ele vem com as suas retaliações, mas em orações nós vencemos. Isso mesmo. Né? Quando é Deus, aí a gente tem que aguardar mesmo. Porque ele provando. Ele provando a nossa fé. Mas, irmão, quando é a gente que procuramos, precisamos
urgentemente correr, observar onde a gente caiu, ver o Apocalipse de Vício, veja onde caíste e volta a praticar as obras do primeiro amor. Então, precisamos observar se nós não estamos tendo a resposta do Senhor, porque a culpa é nossa. Então, se for nossa, a gente tem que correr. A voz está mudando um pouquinho, irmãos, porque, como eu falei no início da live, minha voz está muito boa. Mas vamos lá, o Senhor é de toda honra e glória, bem? Então, se é nós que estamos no erro, nós temos que procurar ver onde erramos, qual foi a atitude que nós tomamos errado, voltar a praticar a obra do primeiro amor e esperar a resposta do Senhor. É verdade. Glória a Jesus. Com certeza. A irmã estava falando, né? E nessa questão de esperar a resposta do Senhor, não é fácil esperar. O processo é sofrido, é doloroso. Mas veja só o que o Senhor disse para o meu coração. Que o processo não pode ser maior que o propósito de Deus na nossa vida. Não é verdade? É verdade. É verdade. A gente acha que muitas das vezes o processo ele não vai passar, acha que é lento, né? Acha que o processo é lento, mas quando nós temos um propósito fixado em nosso coração e cremos em quem nós estamos servindo, pode ter certeza que no propósito a gente não sai. A gente pode até ficar meio, ai Deus, eu não vou conseguir atravessar o deserto. É normal, porque nós somos seres humanos. Nós somos carne, podemos até passar por essa situação, mas mesmo sem força, nós vamos atravessar sim, porque o Senhor é conosco. Deus, ele diz assim, eu vi que teve pouca força, mas não negaste teu nome. Ele reconhece. Ele reconhece. Ele fala com meio de João, né? Sim, no Apocalipse. sim, Quando para a igreja não fala de memória, é a de Laodiceia. Sim. Eu sei que teve pouca força, mas não negaste o meu nome. Então, quando ele sabe então, o Senhor, ele conhece a nossa estrutura, né? Foi por isso que o Senhor Jesus, ele veio como homem, né? Para sentir o que a gente sente, né? Para viver o que a gente viveu. Então, o Senhor, ele conhece, ele sabe, né, que dói, ele sabe que somos falhos, ele conhece a cada limitação, mas também a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Concordo. Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele é um Deus? Sim. Estava como Deus? Estava. Só que o próprio João disse, e o verbo se fez carne. Ele se tornou igual a gente. E o verbo se fez carne. Irmãos, licença aí. Muitos dizem assim, 100% homem, 100% Deus, ou 50% homem, ou 50% Deus. Mas a Bíblia diz que ele se desfez, né, de toda a sua glória, né? E ele realmente foi 100% homem. Isso. Porque justamente o próprio espírito maligno reconhece isso, a autoridade dele. Reconhece que ele era o filho de Deus e ele mesmo, o gadareno, né? O gadareno, ele fala, os espíritos falam, viesse já antes da hora. Então ali já dá para entender que a autoridade dele sobre ele já viesse antes da hora nos atormentar, a autoridade suprema. Só que como Jesus, como ser humano, a Bíblia diz mesmo em Hebreus, e o Deus se desfez da sua autonomia de glória, estando na colocação de homem, habitando entre nós. E ele superou e venceu. É tanto que ele como homem, ele sentiu necessidade de orar, de falar com o Pai, porque as coisas estavam duras, estava difícil. O negócio ia pegar. Quando Jesus vai para o monte. Tem uma cena lá no Jardim de Getsemane, que ali a gente vê o Senhor 100% homem, né? Ele chora, ele fica, né, angustiado, ele pede aos irmãos para interceder junto com ele, né? A gente vê que no momento, quando nós que somos ser humano, que está angustiado, passando por uma situação difícil, o que a gente faz? Pede ajuda, né, aos intercessores, irmã, ore por mim, aqui, não durma, ore comigo na madrugada. Então, tudo isso o Senhor, ele viveu, né? Tudo isso o Senhor, ele sentiu. A Bíblia diz que ele chorava, ele chorou algumas vezes, né? Ele chorou com a morte de Lázaro. Então, realmente, ele 100% homem. Ele sentiu na pele o que a gente sente hoje. Só que tem uma diferença. O Espírito Santo de Deus era sobre ele.
E não é diferente, Aleluia. e não é diferente hoje. Ele disse, ó, eu vou para o Pai, mas não deixarei os meus filhos órfãos. Eu enviarei Glória. um Consolador, que vai estar com Amém. eles até a consumação do século. Então, o Glória. nosso ajudador é o Espírito Amém. Santo. O mesmo Espírito Santo que ajudou Jesus Está em é nós. em nós. Aleluia. Eu creio. É muito bom. O próprio Jesus, ele já queria mostrar que o propósito era maior. Era maior. Né? Era maior. Isso. Então, assim, quando a irmã falou do 100%, 50%, eu entendo quando alguém me diz assim, ele é 100% Deus, 100% homem, ou 50%. Eu entendo da maneira seguinte, se ele quisesse mudar o quadro da Ele situação, mudava. se tornar Deus novamente, ele podia, porque ele tinha poder, mas ele quis mostrar ao ser É humano, verdade. mesmo na terra tão corrupta, mesmo Isso. numa terra tão maldosa, nós temos que, como cristãos, É verdade. em condições vivendo numa sociedade tão destruída pelo Isso. pecado, Pelo pecado. mas ainda tem os remanescentes que são cheios da glória de Deus. Irmãos, esse mesmo Espírito, como o pastor falou, como a nossa irmã falou, É verdade. ele habita em nós, então nós temos sim essa essência do verdadeiro adorador, Aleluia. que tem que cumprir o propósito. Oh, glória. Glória a Deus, Aleluia. exaltado o nome do Senhor. Olha, É muito muito forte, mano. A graça de Deus está tão forte aqui no meio. aleluia. Forte. Eu acredito que você está sendo impactado por essa palavra. Glória a Que Deus. quando a irmã estava falando aí justamente sobre Jesus, dele orar, a necessidade de orar, o que Deus me trouxe? Se ele sendo Deus, mas colocou na forma humana, pediu aos apóstolos. Eu entendo que os apóstolos estavam cansados porque eles andavam muito de pé. Aí Jesus ele chegou lá e viu os apóstolos dormindo. O que Deus trouxe ao meu coração? Jesus parou de orar? Jesus parou o seu ministério? E você que vai ouvir essa live mais tarde, Ô, por que glória. você quer parar? O que você agora, muitas vezes, questiona? Olha a resposta Nós aí, olha a resposta aí. Então, Deus trouxe ao meu espírito agora essa palavra. Jesus, ele falou, ore comigo, vigie comigo. Porém, ele não perdeu o propósito. Ele foi orar, mesmo sentindo, antes da crucificação, Jesus estava sentindo angústia já. Então, o que levou Jesus a superar e a vencer? E aí se entregar por inteiro, confiar no seu Pai, Aleluia. foi quando ele estava em oração. Ele foi apresentar a sua vida diante de Deus. A hora já estava chegando. A hora já era para ele ali. Do mesmo jeito nós. É você, meu irmão, minha irmã. Não, vamos orar por você. Sim, mas você não pode perder o propósito. Porque a resposta de Deus chegou, como eu falei no início dessa live, para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Espera tranquilo. A Bíblia diz no livro de Isaías, envergonhado e confundido. Meu irmão, eu não digo que já vai ficar, já estão. Aleluia. Por quê? Porque envergonhado e confundido já estão os seus inimigos. Quem é o seu inimigo? Amados, são potestades, principados, hostes, de espíritos malignos. Não, viu? Não é o seu vizinho, não. Não, de maneira alguma. Não. As pessoas, ela pegam essa palavra e jogam. Não é. Não é. Jesus diz bem claramente, por meio dos seus apóstolos. Olha, o vosso inimigo anda ao seu derredor. É algo que você não vê. É verdade. Mas ele precisa de pessoas para também nos ferir. Porém, nós declaramos em nome de Jesus, Aleluia. saia você que está por trás desse corpo, saia você que está por trás dessa situação, porque o Deus Todo-Poderoso nos deu essa autonomia. Oh, glória! Glória ao teu Aleluia! O Senhor, ele disse que se a gente cresce, a gente ia fazer obras maiores que a do próprio Jesus. Então, você vê. E já teve. O avental de Paulo curava pessoas. Né? Sim. Então, Sim. O Senhor, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O que mudou foi a nossa fé. O amor de muitos tem se esfriado. Né? Mas o Senhor continua o mesmo e a gente pode sim, a gente tem esse poder. Aleluia. Prepare mais um louvor para a senhora louvar agora em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Pode ficar à vontade, vai falar. Glória a Jesus. Então, nós vamos... Glória a Jesus. Já está preparado, já, viu? Glória a Deus. Aleluia.
Vamos lá. Deus maravilhoso. Oh, Ramanda Calabassuine Kemeneha. Obrigado, Senhor. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Glória a Deus. Quando os meus pés se quebrarão, Meu Deus. Me julgaram, me criticaram, me mandaram para a terra do lugar. Terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar. Do rei da cidade vou entrar pra me buscar. Eu vou me sentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi, todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Ele não se esquece, ele dará a resposta sim, porque ele é fiel. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de Meu Deus, aleluia. Eu sei que esse dia vai chegar. Que a carruagem do rei da cidade vou ver pra me buscar. Na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado assim. Eu vou receber terras que perdi, todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete. Tempo pode passar, mas de você não se esquece. Ele não se esquece. Na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me Aleluia. E vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber terra que perdi, que meu pai lutou quando na batalha teve que lutar. E a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. É assim, quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você ele não se esquece, meu querido. O tempo pode até passar, mas ele não esquece de você, porque fiel é o que prometeu. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Que louvor lindo. Maravilhoso que louvor, onde o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. E tem uma passagem
se eu não me engano, no livro de Isaías. É no livro de Isaías. O Senhor, ele diz que escreve o nosso nome na palma da mão dele, né? Para que ele não vença, não esquece de ninguém. Né? Amém. Irmãos, aleluia. O Senhor me trouxe à memória um versículo aqui. E eu vou ler, e eu quero que o irmão ele comente alguma coisa, que eu sei que ele está cheio aí. Que fica lá em 2 Crônicas. Preste só atenção na resposta que o Senhor ele dá a Salomão. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. Diz assim, ó. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. O 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. Né? Então, o que o Senhor ele colocou no meu coração é o seguinte: para o Senhor primeiro dar essa resposta, aparecer com uma resposta para Salomão, então não foi por acaso, né? Não foi coincidência, teve uma devoção, teve uma busca, né? Teve um sacrificar. Então não foi em vão, não foi por acaso. Né? Então, para a gente obter a resposta do Senhor, a gente tem que estar orando, tem que estar, né, na palavra, tem que estar buscando a presença do Senhor, para que o Senhor venha responder e venha se revelar. Né, irmão? Com certeza. Com certeza. Para obter a resposta, justamente tem que ser uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão. E quando nós estamos disponíveis para poder buscar a Deus, aí é onde se encaixa a resposta da oração. Nós vamos ver também, baseado nisso aí, vamos ver que quando também Josafá, ele recebe a intimidação dos seus adversários, qual foi a ação de Josafá? A primeira ação dele, normal temer. Normal temer. Só que Josafá, ele teve uma posição. E que posição foi essa? De apresentar a Deus a sua petição. Olha aí no versículo 12 de 2 Crônicas, no seu verso, capítulo 20, e no seu verso, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 12. Olha só o que olha o que Josafá fala em oração. Ó nosso Deus, não julgará? É uma pergunta. Pois não há entre nós força diante dessa grande quantidade de povo que vem sobre nós. Nós não sabemos o que fazer, porém, sobre ti estão os nossos olhos. Olha só. Porém, sobre ti estão os nossos olhos. Há uma oração aí de reconhecimento, há uma oração aí de pedindo, Deus socorre-me. Aí nesse texto aí, uma oração dizendo, Senhor, eu só não consigo. Porém, houve uma atitude de Josafá, que é o quê? Justamente a busca. Quando eu me aprego a Deus no jejum, quando eu, aleluia, quando eu obedeço essas escrituras, há um resultado. Aí o que você vê? Josafá prega um jejum. Foi o que Salomão fez. Salomão ele pediu a Deus sabedoria. Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus deu a sabedoria para que ele pudesse cuidar de todo o seu reino. E nós vamos ver a resposta da oração, que justamente é a live, né? A live da resposta. Então nós vamos ver que no verso 14, você vai ver que Deus levanta entre ele Jaziel para poder trazer a Josafá a resposta da oração. Aí no versículo 17, ele fala, eu irei com você. Você não vai ter que lutar, olha só. Você não vai ter que lutar. Você apenas vai ver e contemplar a minha resposta, a minha vitória, que é a tua vitória. E Deus dá a vitória. Mas para isso, como a irmã falou, eu tenho que viver debaixo de obediência. Eu tenho que servir a Deus com toda a minha alma. Nós vamos ver a resposta, né, Sara? De Ana. Olha a Ana aí.
Algo me chamou muita atenção Sim, nesse verso aqui, que os nossos olhos estão postos em essa, né, em nome de Jesus, e o seu marido pode fazer a oração encerrando essa live para a glória de Deus. Muito obrigada, meu irmão. Deus abençoe. Amém.